Assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Olha aqui, ó, um especial de Maledite, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Deixa eu me acertar aqui. Estamos acertando aqui, isso aí. Pessoal, a gente vai trazer agora aqui para vocês toda quarta-feira, aqui às 11 horas da manhã, já que tem bastante relato de Maledite, as Maledites, olha aqui, estou ao lado de uma Maledite, de uma representação, né? Então teremos aqui toda quarta-feira um relato, que eu vou fazer assim, desse estilo tipo ao vivo aqui, mais ou menos, com um relato dessas histórias muito loucas aí que a gente recebe, muitas vezes triste, muitas vezes você fala, gente do céu, né? Como pode? Enfim, são sempre histórias curiosas aí. O que é Maledite, para quem não sabe? Maledite é o nome que a gente tá dando, né? Tipo de maledeta, maledite, maledeto. É que na maioria das vezes são mulheres, né? Que por inveja de outras ou de outros acaba fazendo trabalho, feitiço para que a outra pessoa se dê mal, para que a outra pessoa muitas vezes morra, enfim, uma mulher invejosa, uma mulher ou um homem também, que eu falo mulher porque na maioria das vezes é mulher, mas também tem o homem que vai fazer mal para os outros, por inveja, por ciúme, sabe? Aquela maldade, tem cada maldade que a gente vê, gente do céu, né? Por feitiço, por magia ou não também, por pura ruindade do coração mesmo. Então a gente dá o nome para essas pessoas de Maledite ou Maledito, tá? Se você tem algum relato nesse sentido, manda pra gente, que a gente conta aqui. Então, para quem gostar desse tipo de relato, à noite, quarta-feira, hoje aqui também à noite, por volta das 10 da noite, tem relato ao vivo só com histórias nesse sentido de maledites, tá bom? Que mais? Bom, espero que esteja tudo certo aqui, tem uma musiquinha nova, enfim. Tá gravado, né? Estou gravando, então não tenho como ter um feedback ao vivo aqui, né? Mas depois vocês me falem aí. Vamos começar com o relato? E o relato de hoje não é de uma mulher, tá vendo? É um homem. E cadê o título? O título é Fui meu próprio maledito e o meu próprio demônio e destruí a minha vida. Eita, é forte, hein? Parece que é forte. Vamos lá. Vamos começar. Olá, Ana, boa noite. Estou aqui simplesmente para desabafar e contar a minha história. Espero que seja um bom aprendizado. Vou me chamar de fulano. Todos os nomes já estão trocados, leia sem medo. É um relato longo, tá? Ana, eu venho de uma grande família. Tenho 7 irmãos. São 5 filhos no primeiro casamento do meu pai e 3 no segundo. Meu pai parecia que só sabia fazer filhos. Enfim, sempre tivemos muito conforto, pois apesar do meu pai e a minha mãe virem de uma família extremamente pobre, meu pai batalhava dia e noite para nos dar o melhor. Ele não tinha hora para sair e não tinha hora para chegar. Mas, Ana, seus esforços foram recompensados. Meu pai era caminhoneiro e ele, com muito esforço, conseguiu ter a sua própria empresa. Ele tinha vários caminhões e muitas carretas. Tinha vários empregados. Nessa época, era mais ou menos no ano de 1980 a 88. Então, tínhamos de tudo. A melhor casa do bairro, os melhores carros. Não tínhamos hora para sair para comer em lugares caros. E não tínhamos dia para fazer festa. Meu pai, como era dono, ele sempre trabalhava muito. Mas no dia que ele falava que queria estar com a família, nada mais para ele importava. Então, eu, mais ou menos nessa época, estava aproximadamente com 12 a 13 anos de idade, e eu achava que a vida pararia por ali,
né? Pais perfeitos. Minha mãe era a própria Nossa Senhora reencarnada. Era ela que sempre ficava com o mais pesado. Fazer as compras, levar as crianças ao médico, participar de reuniões, tomar conta de casa. Tínhamos empregadas, mas a minha mãe trabalhava mais do que elas. Então, Ana, no ano de 1990, a minha mãe engravidou do seu 5º filho. Foi uma surpresa para todo mundo, porque pelo padrão de vida que tínhamos e por tudo estar estabilizado, ninguém achou que a minha mãe engravidaria novamente. Então, Ana, no final do ano de 1990, meu irmão nasce. Tudo em minha vida começou a mudar. E infelizmente, mas as coisas começariam a mudar. Ana, o Henrique nasceu muito bonito. Um menino grande, forte, completamente saudável, totalmente diferente de todos nós. Porque todos nós tivemos complicações ao nascer e tivemos problemas de saúde por um bom tempo. Mas da regra ele saiu à exceção. Mesmo ele tendo nascido com quase 4 quilos, a minha mãe se recuperou completamente bem e ele completamente saudável. Depois que o Henrique nasceu, parecia que ele era o único irmão da casa. As minhas 2 irmãs, que aqui vou chamar de Sara e Cristina, elas brigavam pelo Henrique. Sim, isso mesmo. Até para dar um simples banho, as 2 brigavam, para ver quem daria banho nele. As pessoas já não iam lá em casa por causa da minha mãe, ou por causa do meu pai, ou por causa da comida, porque a minha mãe cozinhava muito bem. Todas as pessoas iam para ver o Henrique. Assim, mesmo tendo quase 13 anos, eu entendia tudo muito bem. Eu entendia que ele era um bebê bonito, chamativo, enfim. Mas eu já estava ficando meio grilado com aquilo. Aquilo já estava passando da conta. Mas enfim, continuando. Então, mais ou menos um ano depois que ele nasceu, as coisas começaram a acontecer. Meu pai começou a ter problemas na empresa, seus funcionários começaram a dar prejuízos para ele, suas carretas e seus caminhões começaram a quebrar. Uns estragavam o motor, alguns eram batidos nas viagens e por aí vai. Meu pai começou a ficar muito nervoso, começou a chegar tarde em casa, começou a gritar com os filhos, colocava defeito na comida da minha mãe e, por fim, começou a trair a minha mãe. Ana, nossa vida virou um caos. Não demorou muito tempo, a minha mãe realmente descobriu que o meu pai a traía. Quando ela o confrontou, ele nem fez questão de negar. Eu acho que para ele já estava sendo um alívio. Então, briga vai, briga vem, ele resolveu pedir a separação. E por fim, pegou suas coisas e saiu de casa. Foi ruim? Foi. Mas no fim, hoje eu vejo que foi o melhor, pois a minha mãe não merecia passar por aquilo. Então, como dizem por aí, é melhor doer tudo de uma vez do que ficar dolorido. Após uns 8 dias que ele saiu de casa, ele voltou simplesmente para pegar suas coisas e dar início no divórcio. Ana, meu outro irmão, que é mais velho que eu, que aqui vou chamar de Diego, a vida dele também só andou para trás. Ele tinha passado em um teste para ser jogador de um grande time de futebol, mas depois dessa bagunça, ele não teve coragem de ir e abandonou tudo. Ele começou a beber, ele bebia tanto que às vezes ele urinava na sala de estar, achando ser o banheiro. Você acredita? Eu comecei a me envolver com drogas, eu não tinha hora para chegar em casa, larguei a escola e já com os meus 14 anos eu já estava trabalhando. O meu irmão mais velho também já estava trabalhando. A minha irmã Cristina se casou, a minha irmã Sara também estava trabalhando e o meu pai passou longos meses sem dar notícias. Então, Ana, o tempo foi passando, o Henrique já estava um pouco maior e o meu pai, quando resolveu aparecer, foi simplesmente para nos obrigar a vender a casa. Ele nos disse que com aquele dinheiro nós poderíamos comprar uma casa menor e o restante seria para ele investir em um negócio que ele estava querendo fazer. A minha mãe, já cansada de tudo, ela nem quis brigar ou fazer barraco. Ela simplesmente concordou e fez o que tinha que ser feito. Ana, não demorou muito tempo para a casa ser vendida. Assim que já estávamos seguros da venda, começamos a procurar outra casa.
e achamos uma no mesmo bairro, porém uma casa mais simples. Nos mudamos, fizemos uma pequena melhoria na casa e assim fomos vivendo, lembrando que eu ainda estava na mesma situação. Ana, durante todo esse tempo passamos muita dificuldade. Tinha dia que não tínhamos nada nem para tomar café. O dinheiro que entrava era para as contas mais essenciais e se sobrava, gastávamos com comida. Eu dando muito trabalho para minha mãe, meu irmão também. Então a minha irmã Sara teve uma ideia. Ela disse: eu vou vender a casa, comprar uma em outro bairro e vamos nos mudar daqui. Minha mãe não concordou muito com a ideia, mas diante de tantas dificuldades não tinha muito o que se pensar. Demorou mais ou menos 8 meses para vender a casa e em outubro de 2004 nos mudamos. Pense num lugar, não digo ruim, mas um lugar difícil de se morar. Tudo era longe, o centro da cidade, o supermercado, o posto de saúde, tudo era longe. Minha mãe teve uma crise de nervos por conta do lugar. Meu irmão Henrique brigava com Deus e o mundo. O outro filho que a minha mãe teve, que aqui vou chamar de Jorge, estava bem pequeno, então ele não entendia muita coisa. O tempo foi passando, minha mãe pegou uma grande amizade com as vizinhas. O Henrique já estava cheio de amigos, o bairro foi melhorando, enfim, parecia que as coisas tinham se acalmado. Até o meu irmão Diego chegou a casar e foi embora de casa. Ele conheceu sua esposa em uma igreja evangélica. Ana, nesse meio tempo, a minha irmã Sara teve um bebê, que aqui vou chamar de Vinícius. Foi a alegria da minha mãe, mesmo ela já tendo outros 3 netos. 2 anos se passaram e o Henrique já estava com seus 16 anos. Pouco tempo depois, ele já estava trabalhando, e isso era no ano de 2007. Ana, ele começou a trabalhar e já começou a ajudar nas despesas de casa. Quando eu vi que estava tudo um pouco estável, eu passei a não ajudar com mais nada. Sim, eu só pensava em mim. Mas mal sabia eu que aquilo começava a ser a minha perdição. Eu via a raiva estampada na cara deles, mas eu não estava nem aí. Já tinha meu carro, tinha minha moto, tinha lugar para dormir, tinha roupa lavada, enfim. Eu estava bem, eu não queria saber do resto. Agora que a história começa a pegar fogo. No meio do ano de 2010, muda-se uma senhora, 2 ruas abaixo da nossa. Aqui vou chamá-la de Dona Francisca. Ana, ela parecia ter por volta de 70 a 72 anos. Uma senhora com a pele muito clara, branca mesmo, loira dos olhos muito azuis e muito simpática. Sabe aquela mulher que todos olhavam e diziam: imaginem essa senhora quando era jovem, capaz que derrubava o quarteirão. Ana, ela começou a vir muito em nossa rua, porque ela se apegou muito em uma de nossas vizinhas, e como a minha mãe era bem amiga delas, não demorou muito tempo para a Dona Francisca já ser amiga dela também. Meu irmão Henrique se afeiçoou muito a Dona Francisca, já parecia uma relação realmente de vó e neto. Um dia de domingo à tarde, a minha mãe foi na casa dessa vizinha, que vou chamá-la de Vanessa. Então Vanessa, como tinha grande confiança em minha mãe, revelou a ela: Sandra, a Dona Francisca, ela é uma bruxa. Sim, Ana, não era mãe de santo, não era espírita, e sim uma verdadeira bruxa. Quando fiquei sabendo das coisas que a Dona Francisca fazia e já tinha feito, eu fiquei transtornado. Meu Deus, como aquele mundo de espíritos e magia, aquelas coisas com velas, aquilo tudo realmente existia. Ana, eu não rezava nem um Pai Nosso. A minha irmã Sara era católica fervorosa e a minha mãe evangélica convicta. Então esse mundo espiritual era uma coisa meio fora dos nossos costumes. Bom, se passaram alguns dias e Henrique já estava tirando suas segundas férias. Segunda férias. Quando em um dia de terça-feira, na parte da manhã, eu estava em casa, pois estava de folga,
Minha vizinha Vanessa chama minha mãe e diz a ela: Sandra, o Henrique tá por aí? Minha mãe respondeu: sim, está. Tá precisando dele? E ela falou: Sandra, eu vim somente trazer um recado. A dona Francisca quer você e o Henrique na casa dela. Ela precisa conversar com vocês dois. Eu achei aquilo muito estranho, mas também não dei muita importância. Então minha mãe deu o recado pro Henrique, e lá foram os dois. Eu me lembro bem que era por volta das 9h30 da manhã quando eles saíram, e só voltaram quase 1 da tarde. Perguntei o porquê da demora, e ambos não quiseram nem comentar. Vi que a minha mãe parecia ter chorado, e o Henrique estava muito assustado. Mas enfim, nunca me preocupei com ele, nem quando era novo, ainda mais agora que já era adulto. Ana, passaram-se alguns dias e um dia à noite, me lembro que era uma sexta-feira. Era por volta das 8h30 da noite. Eu tinha saído e tinha esquecido o ingresso da festa em casa, então voltei para buscar. Quando chego em casa, encontro tudo muito quieto, só algumas luzes acesas. E como o portão estava entreaberto, não fiz barulho para entrar. Ana, quando de repente escuto uma conversa da Sara, do Henrique e da minha mãe. Henrique estava dizendo a elas que já tinha chegado a hora de cumprir sua missão. Ele estava dizendo uma coisa que ele tinha que se desenvolver, que ele tinha que se aperfeiçoar em certas coisas, enfim. Naquele dia eu não entendi muita coisa. Passou-se uns 15 dias que o Henrique tinha voltado a trabalhar. E ele chega dizendo que tinha saído do serviço. Parece que entraram em acordo e mandaram ele embora com todos os direitos. Ele já estava com seus 19 anos e deu uma dessa. Eu e meus irmãos mais velhos ficamos sem entender nada. Um mês depois ele já estava com tudo preparado para ir viajar. E eu falei assim: como viajar? Para onde? Não comentaram nada. Então, quando eu já ia perguntar alguma coisa, bate lá fora no portão. Alguém bate no portão. E era a dona Francisca e seu filho em um carro. Um carro muito bonito. Se me lembro bem, acho que era um Zafira. Ele se despediu chorando da minha mãe, das nossas irmãs, dos sobrinhos e do seu grande amigo que sempre estava com ele. Quando ele passou por mim e meu irmão, ele não deu nem um suspiro sequer. Ele nem sequer olhou para nossa cara. E naquele dia eu percebi e disse: meu irmão me odeia. Aquilo não me doeu, mas estaria mentindo se eu dissesse que não me incomodou. Mas enfim, não iria morrer por causa disso. Ele completou a despedida, todos foram lá fora com ele, e no meio daquela tristeza que eles estavam sentindo, a dona Francisca disse: calma, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e tudo que vai, volta. Ela disse isso, o Henrique entrou dentro do carro e lá se foram eles. Eu não entendi nada, coisa alguma, e também não fazia questão de saber, Ana. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Acho que tá. Eu não tenho feedback, então. Voltando. O tempo foi passando. Minha mãe sempre estava muito triste. Minha mãe estava sempre meio triste. Minha irmã Sara falava a todo momento que não estava aguentando mais de saudade. Meu sobrinho, filho da Sara, apesar de pequeno, acho que ele também sentia falta. Talvez pela ligação que os dois tinham, pois Henrique era padrinho dele junto com a minha outra irmã Cristina. O meu irmão mais novo, como se dizem, o rapa de tacho, ele às vezes perguntava dele para nós, mas como ele ia muito brincar, fazia aulas de dança, tinha a escola, então como ele estava sempre com a mente ocupada, ele não dava tanta importância. Ana, foram se passando meses, o assunto Henrique parecia que tinha sido deixado de lado, e fomos seguindo as nossas vidas. Meu pai começou a ir mais na minha casa, começou a querer estar sempre do meu lado, me ajudava tanto psicologicamente como quando eu precisava, também financeiramente. Eu, meu irmão mais velho e meu pai nos tornamos inseparáveis.
Ana, eu vou te confessar. Por alguns momentos eu até me esqueci do Henrique, pois esse era um assunto muito delicado. E como não me importava muito, também não fazia questão de saber nada. Mais tempo foi passando, meus amigos, eu e meu pai nos tornávamos... Mais tempo foi passando e mais amigos eu e meu pai nos tornávamos. Até comecei a me dar bem com a sua mulher. Enfim, tudo na minha vida parecia ter tomado um rumo, parecia que tinha se estabilizado. Eu tinha me tornado chefe do meu setor, mesmo não tendo estudado, eu tinha muita experiência, e isso foi um passaporte para minha subida. Troquei de carro, de moto, usava drogas quando queria. Ficava com qualquer mulher que queria. Enfim, eu estava bem, e não me importava com o resto. Ana, 1 ano e 2 meses se passaram, e finalmente o nome de Henrique foi falado novamente. Minha mãe estava radiante, como há muito tempo não havia. Minha irmã Sara parecia que tinha ganhado na Mega Sena. Enfim, todos aqueles que estavam na despedida dele, todos estavam felizes. Mas somente uma coisa me veio à cabeça. O que será que aconteceu com ele durante todo esse tempo? Ana, passaram-se 1 ano e 2 meses, muito tempo para quem não tinha nenhum tipo de projeto. Pensei comigo, ele estava em algum emprego fora? Ele fez algum curso? Por que a dona Francisca o levou com ela? Enfim, estava com muitas dúvidas que em breve seriam esclarecidas. O Henrique chegou em um sábado à tarde, por volta das 3:30 da tarde. Eu me assustei quando o vi. Aquele rapaz alto, muito magro, esquisito, estava totalmente diferente. Ele estava com o cabelo muito bem cuidado, tinha alguns reflexos em tons de prata no cabelo, parecia um tom de cinza bem claro. Estava com a pele muito limpa, muito bem cuidada, suas roupas muito bem feitas, seu tênis de longe se via que era de marca, era um Nike preto com vermelho e tinha uns detalhes, era muito bacana. E se via que era de verdade, ou seja, era original. Ana, ele estava completamente diferente de quando ele saiu daqui de casa. Mas, tirando o resto dos detalhes, teve uma coisa que me chamou bastante a atenção. Era um cordão muito bem trabalhado, parecia ser de prata. Se não era prata de verdade, era muito bem folhado. Isso era o cordão. O pingente era um olho de Horus. Para quem não sabe, é tipo um símbolo, tipo um amuleto do Antigo Egito. Era bem bonito. Até eu, que não reparava nas coisas, fiquei curioso com aquilo. E Ana, também me chamou a atenção um anel que ele estava usando. Era no formato de uma cobra naja. Era muito bem detalhado. Tinha até umas pequenas pedrinhas no anel, o que o destacava ainda mais. Não tinha como não reparar. Fiquei curioso, fiquei um pouco pensativo, mas enfim, pensei, não vou me preocupar com isso. Após a festa que fizeram para ele de boas-vindas, todos mataram a saudade. Todos comeram e beberam muito, muito refrigerante, porque todos eles nunca foram de beber ou fumar. Ana, quase 15 dias depois de sua chegada, eu ainda sem saber o que ele tinha feito fora, sequer sabia onde ele tinha ficado todo esse tempo, chega um pequeno grupo de pedreiros lá em casa. E Henrique já estava esperando por eles. Henrique estava dando instruções de como ele queria que ficasse o galpão abandonado da casa. Na minha casa tinha esse galpão. Não era imenso de grande, mas tinha um bom tamanho. Pois depois fiquei sabendo que ali funcionava um antigo varejão. Enfim, em cerca de 15 dias tudo estava pronto. O chão estava com piso, as paredes todas pintadas, tinha um pequeno filtro, tinha lâmpadas e também tinha chegado várias imagens. Sim, Ana, imagens. Algumas em resina, outras em gesso, algumas imagens estavam em porta-retrato, enfim, várias imagens. E depois foi chegando velas de todas as cores, foi chegando bebida, tinha vinho, uísque, cachaça, champanhe, tinha cigarros, charutos. Nossa, era muita coisa. Então eu e meu irmão comentamos. Então é isso.
só pode significar uma coisa. Ele ia abrir um centro de macumba, um terreiro dentro da nossa casa, sei lá. Mas como a entrada era independente e ele também tinha direito na casa, e como eu e nem meu irmão ajudávamos em nada dentro de casa, pensamos, vamos ver onde isso tudo vai dar. Ana, mais ou menos 5 a 6 meses depois, ele chegou em um ponto que tinha que marcar hora com ele, para a pessoa ser atendida. No começo eram bem poucas pessoas que iam lá, mas depois uma foi trazendo outra e outra trazendo outra e por aí foi indo, até chegar nesse ponto que contei antes. Mas além de tudo eu me perguntava, como a minha mãe recebe essas pessoas de braços abertos? Logo ela, que sempre foi uma evangélica fervorosa, não entendia como ela aceitava aquilo. Ele atendia casos de amor, financeiro, saúde, benzia crianças, até criação chegava lá em casa para ser benzida. Ana, meu irmão começou a ser muito respeitado. Alguns outros o temiam, outros o chamavam de louco. Enfim, você sabe, né, Ana? Tinha todo tipo de opinião. Até médicos iam lá. Meu irmão, com apenas 21 para 22 anos, já estava tão bem relacionado, tão querido, temido, mas uma coisa que sempre me chamava atenção. Ana, sabe o que ele falava para todas as pessoas que o procuravam? Ele dizia, Ciclano, você tem fé? Você acredita verdadeiramente em alguma coisa? Então se apegue a isso, independente do que seja, pois não sou eu ou as entidades que vão te salvar ou te ajudar, e sim a sua fé. Ana, aquilo mudava a mente das pessoas, era incrível. Então foi se passando o tempo, meu irmão foi ficando cada vez mais conhecido e parecia que ele tinha achado seu caminho. Fazendo um resumo para vocês entenderem melhor, ele saiu de casa com 19 anos, voltou com 21 e seus serviços foram seguidos por quase 3 anos consecutivos. Ana, depois desses 3 anos, alguma coisa estava diferente nele. Ele passou a reduzir seus atendimentos, na academia ele ia cada vez menos, meus sobrinhos chamavam ele para sair e ele já não ia com a mesma frequência, e isso só foi piorando com o tempo. Até que eu escuto uma conversa entre a Sara e a minha mãe, dizendo que a consulta com o melhor psiquiatra da cidade estava marcada para daqui 3 dias. Daí eu pensei, gente, psiquiatra é que cuida de doido. E uma coisa que o Henrique nunca foi ser uma pessoa doida. Mas enfim, o dia da consulta chegou, Sara foi com ele e parece que a consulta foi demorada, pois eles saíram de casa lá pelas 6:30 da tarde, só chegaram por volta das 9 da noite. Então eles chegaram, Sara conversou muito com a minha mãe, eu escutei quando ela disse, vou comprar os remédios amanhã bem cedo e tenho fé que ele vai melhorar. Melhorar de quê? Só depois eu fui descobrir que ele tinha sido diagnosticado com depressão grau 3, que depois vim a descobrir que era o grau mais elevado de uma depressão. Daí pensei comigo mesmo, também, lógico que daria nisso mesmo, foi mexer com essa porcaria de espírito e só poderia dar nisso mesmo. Ana, vocês podem até ficarem um pouco assustados, mas no fundo de mim, eu senti um certo prazer em vê-lo assim. Mas hoje, como estou arrependido. Foi se passando semanas, meses e Henrique cada vez pior. Ana, em questão de mais ou menos 5 meses, ele literalmente virou uma bola. Ele engordou 22 quilos. A sua pele estava cheia de espinhas, o cabelo ele já nem cortava mais. Tinha até dias em que ele não tomava nem banho. Ana, ele passava o dia dopado. Ele estava aéreo, parecia que só o corpo dele estava ali. Tinha uma dupla de enfermeiras que olhavam ele 24 horas por dia. Elas revezavam os horários. Sara é que sempre cuidava de tudo. Minha mãe todas as noites chorava. Minha irmã Cristina passou a ir lá em casa de 3 a 4 vezes por semana. E Ana, deveria ser muito complicado para ela, pois do bairro dela até o nosso dava cerca de 18 quilômetros de distância, era mais ou menos 20 minutos de viagem. Isso indo de carro, era bem longe.
Ana, e essa foi a nossa rotina por mais de 2 anos. Sim, Ana, mais de 2 anos que Henrique ficou nessa situação. Ele tomava café de remédio, almoçava remédio e jantava remédio. E mesmo ele não ingerindo comida, ele engordava e tinha mais espinhas cada vez mais. Eu mesmo cheguei a pensar, para que viver desse jeito? É melhor morrer de uma vez. Pelo menos para de dar trabalho. Então, Ana, a situação perdurou por mais alguns meses assim. E cada dia mais, ele estava mais dopado, mais gordo e mais cheio de espinhas. Teve até um dia que, por curiosidade, eu perguntei a uma das enfermeiras o porquê que ele tinha ficado daquele jeito. E ela me disse que era por certos medicamentos que ele estava usando. Aí eu perguntei, mas não são vocês que dão os medicamentos? E ela disse, sim, somos nós, mas nós só seguimos o estipulado pelo médico. E eu achava tudo muito estranho, porque se provavelmente ele estaria tomando antidepressivos, porque durante esses 2 anos ele só piorou. Meu irmão mais velho falava comigo que era castigo de Deus, porque Deus condenava aquele tipo de porcaria que ele praticava. Ele disse, ele vai ficar cada vez pior, não tem remédio, não tem solução, é o fim dele, vamos só aguardar. Então, Ana, passando mais algumas semanas, algo impressionante aconteceu. Me lembro muito bem, era uma noite de domingo, estávamos na cozinha por volta das 8h30 da noite, eu estava contando à minha mãe e para Sara sobre alguns projetos que eu estava tendo em mente, quando de repente eu escuto um grito, tipo um berro, e logo em seguida uma voz grossa. Parecia que eram umas 1000 vozes masculinas falando ao mesmo tempo. Sara e minha mãe saíram correndo para ver o que estava acontecendo. Quando a enfermeira grita, socorro, Sandra, Sara, aqui no quarto, o Henrique tá aí. Henrique está de pé e tá esquisito. Por favor, venham aqui. Então saímos todos correndo para o quarto e quando chegamos lá, Sara já foi dizendo, boa noite, salve todo o seu reino, salve toda a sua falange, diga quem tu és. Ana, Henrique estava com os olhos fechados, mas quando ele os abriu, eu nunca tive medo de nada na minha vida, mas naquele dia as minhas pernas tremeram. Ana, os olhos do Henrique estavam completamente e totalmente brancos. Não tinha bolinha do olho, não tinha nada. Tava branco, como nos filmes de exorcistas. Eu nunca acreditei na minha vida que aquilo existia, mas naquele dia eu vi com os meus próprios olhos. Então, Ana, aquele espírito, aquela entidade, sei lá como se diz, até hoje eu não sei como se fala, ele disse, mulher, vós estava sentindo a nossa falta? Há muito tempo nós não nos encontramos, mas eu sempre estava aqui. Eu nunca vos abandonei. Sempre estivemos aqui. Ouvimos todas as suas rezas, ouvimos todos os seus pedidos, toda a sua súplica. E durante todo esse tempo eu não vi uma hora sequer vós pedindo por você, mas você passou todo esse tempo pedindo pelo seu irmão. Então, mulher, viemos aqui lhe dizer que seus pedidos serão atendidos. Ana, nessa hora, minha mãe, Sandra, e a Sara, e até a enfermeira começaram a soluçar de tanto que elas estavam emocionadas, de tanto que elas estavam chorando. Ana, naquele dia eu soube o verdadeiro sentido da palavra fé. Então a Sara perguntou à entidade, por que ele está sofrendo tanto assim? E a entidade respondeu, mulher, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ele teve que passar por isso para fortalecer seu espírito e passou por isso por dívidas não pagas do passado. Só que hoje eu vim aqui para lhe dizer que o sofrimento dele e de vocês chegará ao fim. Ana, eu estava paralisado. Eu não conseguia me mexer. Eu estava assustado, pois eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Então ele pediu a Sara que desse a ele um pouco de vinho e um pouco de água. Minha irmã deu a ele água benta. Ele nem sequer tinha visto a água e ele disse, água santa, água que cura, é essa mesmo que eu quero.
Então, Ana, ele pegou uma taça grande, nela ele despejou a água e o vinho. Ele pegou essa mistura, veio até o quintal e lá mesmo ele disse: mulher, quero que vós traga para mim uma luz branca, que era a vela. Traga a pemba, parecia tipo um giz, eu não sei por que tinha esse nome, e me traga o álcool. Sara, em questão de segundos, trouxe tudo para ele. Então ele pegou esse giz, desenhou tipo um símbolo, um desenho no chão do quintal. Era um negócio esquisito. Depois ele o circulou, entrou dentro dele e ficou no centro daquele desenho. Então ele disse: mulher, o mal, a maldição se queima com fogo santo. E isso é o que será feito. Ana, de repente ele ergueu para o céu, aquela taça que estava misturada com água e vinho, ficou alguns segundos com ela para cima e de repente ele tomou aquela bebida. Depois ele disse: mulher, tu sabes o que tem que ser feito. Então, com muito cuidado, Sara foi despejando o álcool sobre os pés do Henrique. A Sara derramou quase um vidro de álcool nos pés dele. Então, quando ela terminou, ele falou: vós tem muita força, vós tem muita luz, então pode fazer o que tem que ser feito. Ana, a minha irmã, acendeu aquela vela branca e quando o fogo da vela estava bem alto, ela pegou e colocou fogo nos pés do Henrique. Sim, Ana, os pés dele começaram a pegar fogo. Os pés dele estavam sendo queimados e ele sequer se incomodava com aquilo. Eu fiquei transtornado. A gente queima um pouco na chama do fogão e quase morremos. E os pés dele sendo queimados. E eu não escutava sequer um pio vindo dele. Enquanto os pés dele estavam sendo queimados, aquela entidade começou a fazer uma oração em umas línguas esquisitas. Tudo era muito estranho. E então, depois de quase 10 minutos, tudo tinha acabado. Os pés do Henrique estavam perfeitos. Não tinha nem sinal de nada. E então o Espírito falou: agora fiquem calmas. Daqui em diante, Deus está no controle. A aprovação dele, nesse momento, chegou ao fim. Então Sara o agradeceu, minha mãe ficou bem mais calma e até a enfermeira agradeceu a entidade. Ele entrou para o quarto, se deitou e disse: descansem, pois agora ele só acordará amanhã de manhã. E a enfermeira falou: e os remédios? Ele ainda não tomou. E ele respondeu: a partir de hoje ele não tomará mais. Não tomará mais nada que tenha a ver com este homem de branco. Depois eu vim a entender que era o médico. Então a enfermeira falou: já estava passando da hora, por mim a sua ordem já está cumprida. Então Henrique se deitou, Sara e minha mãe ficaram até quase 2 da manhã acordadas, enfim, todos fomos dormir. No dia seguinte, quando cheguei do trabalho, vi Henrique com a enfermeira na cozinha. Ele estava tomando café com muita dificuldade, pois ele estava ainda muito lento, muito sedado, mas já estava na cozinha. Eu percebi que aquilo era um sinal. Ana, passou cerca de 1 semana e eu não vi nada acontecendo. A única coisa que aconteceu foi o Henrique se levantar da cama e ir para a cozinha. Eu não vi acontecer nada que aquele suposto espírito tinha falado. Daí eu liguei para o meu irmão e comentei com ele. Então ele me disse: fulano, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E eu, o seu Deus, vim para que tenham vida em abundância. Ele falou: fulano, somente Deus pode curar e libertar alguém. Esses espíritos não têm poder para nada. O fim do Henrique está próximo. O pastor da minha igreja teve uma revelação que veio do Espírito Santo. E ele disse para orarmos muito, pois o fim do Henrique não será bom. Então, Ana, ouvindo aquilo, eu já ficava esperando o que eu já sabia que seria inevitável. Naquele mesmo fim de semana, fui à casa do meu pai. Fui colocá-lo à parte de toda a situação do Henrique. Então ele me disse: filho, como são engraçadas as coisas. E eu perguntei por quê? E ele continuou: foi só o Henrique ter nascido, a vida de toda a família começou a mudar. Só que para pior. Nossa, ele foi um atraso na minha vida. Então eu disse: calma, pai, daqui a alguns meses ele vai ser só um momento ruim,
de que nem vamos nos lembrar mais. Ai, Ana, eu sei que foram palavras muito pesadas, realmente. Mas realmente nem eu e nem meu pai e nem o meu irmão mais velho, nós nunca tivemos nenhum tipo de apego pelo Henrique. Mas para minha mãe, Sara e Cristina, ele era tudo. Então, Ana, quando deu terça-feira da semana que se seguia, por volta das 7h30 da noite, o interfone toca. Sara atendeu, perguntou quem era e após alguns minutos disse: Henrique, você tá lembrado da Natália? Foi uma de suas primeiras clientes, ela tá aí fora, quer falar com você. Você quer recebê-la? E o Henrique só sacudiu a cabeça, confirmando o sim. Então Sara foi até lá fora e trouxe a Natália para dentro. Sara levou ela até a cozinha, Henrique já estava lá, e a minha mãe chegou logo em seguida. Eu, nesse momento, fui também à cozinha, fingindo que tinha ido beber água, mas só queria mesmo saber o que aquela mulher queria conversar com o Henrique, porque eu pensei, não deve ser nada em particular, porque senão eles teriam ido para outro lugar. Então fui saber do que se tratava. Ana, vou relatar a conversa o mais entendível possível, mais compreensível possível. Mais ou menos pelo que eu me lembro, ok? Então a Natália começou a dizer: Henrique, só Deus sabe o que você e suas entidades fizeram por mim. Vocês me ajudaram quando ninguém mais quis saber de mim. Você me devolveu a fé, me devolveu a esperança e vontade de lutar e me disse que tudo acabaria bem. E você também me disse que eu jamais aceitasse o fim, pois aquele fim que estava em minha vida era o fim que as pessoas queriam para mim, mas não era o fim que Deus tinha para mim. Ana, de repente os olhos do Henrique começaram a cair lágrimas. Ele estava emocionado. Aquelas palavras de alguma forma o tocaram. Mas eu só pensei, que palhaçada, ninguém resolve seus problemas chorando. Então a Natália continuou. Então, Henrique, hoje eu vim lhe retribuir um pouco de tudo o que você fez por mim. E ela continuou. Henrique, Sara, tem um psiquiatra na cidade tal, que ele tem uma classificação 5 estrelas. E ela continuou. O meu pai ficou cerca de 15 anos tratando com vários psiquiatras. E o Dr. Marcos, nomes fictícios, ok? E o Dr. Marcos foi o único que curou meu pai. Daí a Sara perguntou, Natália, seu pai melhorou com esse médico? E ela respondeu, não, Sara, ele não melhorou, ele foi curado. Então Natália continuou. Henrique, eu liguei direto para ele e expliquei por alto a sua situação. Ele me disse que só teria horário disponível para daqui a 2 meses, mas ele me perguntou, Natália, eu começo meus atendimentos às 8h30 da manhã. Se eu propor o horário, pelo menos da primeira consulta às 6 da manhã, você acha que eles teriam condições de vir? Então, Henrique, eu fiquei de vir falar com você e com a sua irmã, para ver se vocês estão dispostos a irem. Henrique, você acha que poderia fazer esse esforço? E ele acenou com a cabeça, confirmando que sim. Então a Sara disse, Natália, pode marcar a consulta. Estaremos lá sem falta. Só não iremos se for por vontade de Deus, mas se depender de nós, estaremos lá sem falta. Então, Natália e Sara ficaram lá resolvendo os detalhes finais e já no final da noite estava tudo acertado. Natália marcou a consulta para quinta-feira da mesma semana. Um rapaz de confiança da Natália os levaria à consulta. Ana, se o trânsito estivesse bem tranquilo, era uma viagem de mais ou menos 1h15 a 1h30 de viagem. Então, na quinta-feira, às 4 da manhã, o carro já tinha chegado para buscá-los. Não sei porquê, mas naquele dia eu não dormi muito bem. Então, como estava acordado, vi a hora que o carro chegou. Ana, no mesmo dia à noite, a Natália já estava lá em casa e queria saber como tinha sido a consulta. Então, pelo que me lembro, a Sara começou a falar. Natália, o Dr. Marcos é muito sábio, muito inteligente. A consulta dele com o Henrique demorou mais de 2 horas. Em certo momento eu participei, mas teve uma certa hora que o Dr. Marcos quis ficar sozinho com ele, então eu só voltei quando ele me chamou.
O Dr. Marcos me disse que o Henrique estava com uma depressão que se tornou crônica, ou seja, é um tipo de depressão para que vai além dos sintomas normais de uma depressão. Ele também me disse que, além de tratarmos o quadro depressivo, também teríamos que fazer uma grande desintoxicação no organismo dele. Ele me explicou que a mente de Henrique estava sã, ele entendia tudo o que estava acontecendo. Ele só estava sem poder se mexer por conta da grande quantidade de medicação que ele estava tomando. Mas o que Sara disse em seguida me assustou mais ainda. Natália, o estranho é que o Dr. Marcos disse que aquela quantidade de medicação que ele estava tomando não seria suficiente para deixá-lo nesse estado. Então a Sara não quis continuar a conversa na minha frente, pois eu acho que ela deve ter percebido que eu estava bem curioso. Então a Sara chamou a Natália para o quarto dela e eu não pude ouvir mais nada. Então no dia seguinte eu fui trabalhar e Sara e Henrique se levantaram um pouco depois. Sara estava bem feliz e Henrique estava com uma certa paz. Ambos aparentemente estavam bem. As consultas com o Dr. Marcos se seguiram sendo de 15 em 15 dias, 2 vezes por mês. Eles iam viajar para se consultar. E para minha surpresa, o que aconteceu? Mais ou menos em 5 vezes que eles já tinham ido se consultar, ele já estava com uma melhora assim de 70%. Foi uma recuperação fora do comum. Eu jamais imaginaria que o Henrique voltaria pelo menos a melhorar. Não só ele melhorou, mas conforme foi se passando os meses, ele ficou completamente normal. Já tinha emagrecido um pouco, já estava com aquele senso de humor que ele sempre teve e voltou a falar pior do que fofoqueira na calçada. Ninguém acreditava, foi um choque para todo mundo. Ele realmente renasceu, mas eu não estava feliz. Ao contrário, eu estava com raiva. Eu não sei porquê, mas eu não aguentava ver tanta felicidade. Depois, eu e meu irmão estávamos comentando o assunto. Então eu disse: irmão, esse médico deve ser bem velho, porque só com tanta experiência ele poderia ter feito esse milagre. Meu irmão também disse: capaz que é um médico que deve estar com o pé na cova, só pode, porque senão o Henrique não iria se consultar 2 vezes por mês. Então, Ana, em mais ou menos 8 meses, Henrique já não tinha nem sinal da doença. Ele já tinha perdido todos os quilos que ele havia ganho, já tinha voltado a fazer exercícios e até as espinhas tinham sumido por completo. Foi tudo tão rápido que nem eu mesmo percebi. Ana, não demorou muito tempo, ele já tinha começado outra vez com os seus atendimentos. Enfim, parecia que tudo tinha voltado ao normal. Parte final do relato. Agora. Ana, já era mês de dezembro. Era o mês do aniversário do Henrique. Escutei a minha mãe e Sara falando que o almoço seria muito especial. E eu perguntei: que almoço? Minha mãe respondeu: é o almoço que o Henrique está preparando para o seu aniversário. Então eu falei: como nem eu e nem o Diego estávamos sabendo? Então a Sara me disse: todos que Henrique quer aqui no domingo já estão sabendo. Você vai almoçar aqui porque infelizmente você mora aqui. Mas o Diego, o Henrique não o quer aqui. Ana, essas palavras me incomodaram. Mexeu um pouco comigo. Eu até engoli seco, você acredita? Enfim, chegou o domingo e por volta das 11h30 da manhã começou a chegar lá em casa. Todo tipo de comida. Tinha estrogonofe, tinha carne assada, tinha parmegiana, tinha arroz, feijão tropeiro, feijoada, frango assado, macarrão com molho branco, com molho vermelho, vinagrete, salpicão. Ana, era muita comida, parecia que era para agradar a todo mundo que viria. Como era época de calor, por ser no mês de dezembro, até potes de sorvete também tinha chegado. Então, por volta das 11h45 da manhã, o povo começou a chegar. Veio a minha irmã Cristina com todos os meus sobrinhos e suas namoradas. Veio também algumas pessoas da igreja da minha mãe, inclusive o pastor. Veio também um grupo de oração da igreja católica da comunidade, inclusive o padre. Ana, eu fiquei impressionado. O que tinha a ver aquelas pessoas com o Henrique? Eu não entendi muito bem.
Então, Ana, parecia que todos tinham chegado, quando por volta do 12h45 o interfone toca. A Sara atendeu e disse: finalmente vamos comer. Até que enfim ele chegou. E eu pensei, ele quem? Ana, de repente a Sara chega com ele. Ana, eu sempre fui machista. Eu nunca fui de reparar em homem, mas não teve como eu não reparar. Ana era um homem que no máximo tinha seus 32 anos. A cor de sua pele era clara. Ele tinha o corpo muito bem definido. Eu notei porque era um corpo de quem fazia academia, pois eu também fazia. Seu cabelo tinha um tom de mel, era um marrom meio claro, e seus olhos eram verdes. Novamente eu pensei, quem é esse cara? Ana, quando o Henrique o viu, parece que tudo tinha parado. O Henrique olhou para ele e ele olhou para o Henrique. Ana, que comunicação que os dois tinham. Parece que eles trocaram mais de 1000 palavras somente com aquele olhar. E nesse momento os olhos do Henrique começaram a ficar com lágrimas. Ele ficou ali parado, quando de repente Henrique corre e o abraça. Ana, em toda a minha vida eu nunca tinha visto tanto amor, tanto carinho. Henrique soluçava, e quanto mais ele chorava, quanto mais ele soluçava, mais forte aquele homem o abraçava. Eu achei aquilo muito estranho, pois o único homem que eu abracei na minha vida foi meu pai. Ana, eles ficaram ali abraçados por muito tempo, e enquanto aquele momento continuou, não se ouvia nem o barulho de um mosquito. Então aquele homem disse: calma, calma, Henrique. Eu te disse que tudo já são águas passadas, que tudo chegará ao fim. Agora é só você fingir que nada aconteceu. Então o Henrique o soltou e eu percebi que aquele homem também estava emocionado. E Henrique já foi logo falando: gente, eu sei que quase todos vocês têm curiosidade em saber quem é ele. Sara o conhece pessoalmente, a minha mãe só por foto, mas enfim. Gente, com toda a honra do mundo, eu lhes apresento o Dr. Marcos, o anjo médico que Deus colocou em minha vida. Ana, naquele momento eu até cheguei a me sentar. Como assim? Ele era o Dr. Marcos, o psiquiatra? Não tinha como. Aquele homem parecia ser um modelo e era médico? Eu fiquei transtornado. Um médico daquele calibre estava ali pelo Henrique? Era impossível de acreditar. Mas depois das apresentações ele estava meio tímido, mas em questão de meia hora ele já estava aos risos com todo mundo. Então o almoço continuava. Ana, mesmo com tanta comida, eu não estava conseguindo nem engolir, você acredita? Tinha uma bola na minha garganta, nada descia. Naquele momento eu só fiquei pensando, eu estou com mais de 30 anos e nunca em minha vida eu ganhei um abraço, nem que fosse parecido, como os daquelas pessoas que estavam ali pelo Henrique. Ana, o almoço terminou muito bem. O Dr. Marcos parecia que já era da família e por aí foi indo. Por volta das 5h30, todos já estavam se despedindo, quando Henrique começou um discurso. Gente, agradeço primeiramente a Deus por todos vocês estarem aqui. Agradeço ao grupo de oração, pois eu sei que todos os dias vocês rezavam o terço da libertação por mim. Agradeço a você, Padre, que até penitência pela minha recuperação o Senhor fez. Agradeço a vocês, irmãs da igreja da minha mãe, que até corrente de oração fizeram por mim. Agradeço você também, pastor, pois o Senhor orou por mim, independente da minha religião. Obrigada a todos. Eu só tenho que pedir a Deus que Ele lhes dê em 1000 vezes mais tudo que vocês fizeram por mim. Que o Espírito Santo abençoe todos vocês, pois foi através de todas as orações de vocês que Deus colocou o Dr. Marcos na minha vida. E eu não tenho de forma alguma como retribuir tanto amor, tanta dedicação. E no fundo do meu coração eu agradeço de joelhos a minha irmã Sara, Cristina e minha mãe, que nunca desistiram de mim e cuidaram de mim com tanto amor. Ana, me deu uma raiva. Eu fiquei com ódio do Henrique, porque por que ele era tão amado? Mesmo ele mexendo com essas porcarias de negócio de espírito e todos o amavam? Por quê? Então, depois do discurso, ele acompanhou todos até a saída.
mas ele se despediu do Dr. Marcos muito mais carinhoso do que com os outros. Mas daí eu pensei, Henrique deve a vida a ele, é por isso que ele é tão agradecido a ele. Não liguei muito para aquilo. Ana, alguns dias se passaram e eu acho que era uma noite de quinta-feira, eu estava indo levar o prato da janta para lavar, quando eu tropecei no cachorro do Henrique. Ele já estava velho e já não enxergava mais. Era mesmo igual ao dono, era só um estorvo. Então, quando eu tropecei nele, ele me deu uma pequena mordida e eu peguei e dei um chute nele. Ana, o Henrique viu aquilo e depois de tanto tempo engasgado, ele cuspiu tudo o que engasgava ele. Aos gritos, ele começou a falar: Fulano, você nunca mais encosta o dedo no meu cachorro. Você realmente é um verdadeiro encosto. Parece um espírito maligno. Meu Deus, pra que você ainda mora aqui? Fulano, ninguém te suporta, ninguém te atura. Some daqui, some dessa casa. Ana, minha vontade foi de dar uma boa surra nele ali mesmo. Quando eu fui pra dar um soco nele, ele me falou: se você ousar encostar a mão em mim, será uma vez só. É melhor você sair dessa casa e tomar um rumo diferente na sua vida, antes que você comece a colher tudo o que você tem plantado. Ana, então eu disse: Henrique, eu só vou sair dessa casa preso ou morto. Você vai ter que me engolir. Então ele disse: que assim seja. Assim será e assim já está feito. Ele falou isso, virou as costas e não rendeu mais conversa. Eu fiquei num ódio. Como ele me disse aquilo? Como ele teve coragem? Naquele mesmo fim de semana, eu e meu irmão mais velho fomos à casa do nosso pai e comentei com eles o que tinha acontecido. Todos nós rimos e fomos falando: nós temos Deus, ele mexe com o diabo. Se esse tal de diabo quiser nos atacar, ele vai ficar só na vontade. Então rimos mais um pouco, bebemos umas cervejas, jantamos com ele e fomos embora. Ana, naquela mesma madrugada, eu não estava conseguindo dormir. Quando eu olho para a porta do quarto e vejo uma coisa horrível. Ana, era tipo um homem deformado com quase 3 metros de altura. Ele tinha unhas imensas, seus pés pareciam patas, eram gigantes e ele fedia. Era uma podridão. Ele tinha umas unhas bem grandes, pontudas, mas nunca vou me esquecer daqueles olhos. Parecia 2 bolas vermelhas e parecia que era fogo. Ele olhou fixamente para mim e falou com uma voz bem assustadora. O trio de desgraça estava lá, né? Você estava querendo me conhecer? Pois é, só que vocês nunca vão conhecer o diabo. Somos muitos, somos um só, somos tudo, somos nada. Mas o que vocês pediu vai ser feito e eu não vou ficar só na vontade. Ana, do nada ele desapareceu. Eu até cheguei a pensar que poderia estar sonhando, mas tinha sido muito real. Então, quando chegou a sexta-feira, na semana seguinte, por volta das 7h15 da noite, meu celular começou a tocar. Era a mulher do meu pai, me dizendo que ele tinha sido levado às pressas para o hospital e que era para eu ir para lá. Ana, saí correndo, não vi nada. Chegando ao hospital, já fui perguntando por ele e a recepcionista já me encaminhou para conversar com a médica. Ela já foi logo falando que o meu pai tinha tido um AVC e que ele estava com o lado esquerdo do corpo todo paralisado e que por ele já não podia fazer muita coisa. Ana, o meu mundo caiu. Meu Deus, como a vida pode mudar de um momento para o outro do nada, assim, de repente? Então, quando eu chego em casa no sábado de manhã, dando a notícia, ninguém sequer nem se abalou. Não tiveram nem sequer uma pequena reação. Henrique já foi logo falando: ele só começou a colher o que ele mesmo plantou. Não sei por que do susto. A vez de vocês também chegará. Fiquei com aquilo na cabeça, mas logo tratei de esquecer. Ana, no domingo à tarde, todos os filhos foram lá visitá-lo, exceto Henrique, Sara e Cristina. Aquele trio desgraçado. Como eles tiveram esse sangue frio. Então, depois da visita, meu pai, conversando muito enrolado, nos pediu um dinheiro para pagar 2 exames que tinham que ser feitos, pois aqueles exames não eram corridos o SUS não cobria.
Ana, era aproximadamente cerca de R$3.500. Como iríamos arrumar o dinheiro? Eu não tinha. Meu irmão Diego deu todo o dinheiro que tinha na entrada de sua casa. Quem ia arrumar esse dinheiro? Eu sabia que o Henrique teria essa quantia. Pelo tanto de pessoas que ele atendia, lógico que ele teria. Quando eu e Diego fomos conversar com ele, ele nos deu uma lição de vida e de moral. E ele já começou a falar: engraçado as coisas, né? Eu já estou com 28 anos, sou irmão de vocês há 28 anos e vocês nunca sequer me dirigiram a palavra. Vocês sempre falavam que eu dava vergonha em vocês, que eu jamais teria nada na vida e que eu mexia com porcaria. Então, depois de 28 anos, a primeira conversa que vocês têm comigo é para pedir dinheiro? Não, sinto muito. Nosso pai sequer me ligava no meu aniversário. Topava com ele às vezes na rua e ele fingia que não me via. Agora eu sou filho dele? Agora eu sou irmão de vocês? Não, sinto muito. Diego, você não é tão de Deus? Não é da igreja? Deveria conhecer uma das primeiras leis de Deus: olho por olho e dente por dente. E será essa lei que irei seguir. Só vai beber água comigo quem passou sede comigo. Não vou lhes dar nada. Era só isso? Ana, aquilo nos doeu demais. Hoje eu vejo como fizemos mal para ele. E ele nunca teve culpa de nada. Ele não pediu para nascer. Ana, a semana foi se passando. Quando na manhã de quinta-feira, por volta das 9h15 da manhã, chega 2 viaturas lá no meu trabalho. Achei aquilo estranho, pois trabalhava lá há 6 anos e nunca tinha ido polícia lá. E para minha surpresa, eles já foram dizendo: é aqui que fulano trabalha? Ele está? E eu respondi: sim, sou eu. Em que posso ajudar? E eles já foram dizendo: fulano de tal, você está preso por porte de substâncias controladas, queira nos acompanhar. Ana, como aquilo era possível? Eu realmente mexia com essas coisas, mas nunca ninguém soube. Nunca contei a ninguém. Como tinha sido descoberto? Então, Ana, fui levado para a delegacia e lá já comecei a ser interrogado. Ana, foi horrível. É uma pressão que eles colocam. Eles te põem à base dos cachorros, fora a humilhação que é estar lá. Então, como tinha direito a um advogado, liguei para o Diego, contei tudo o que tinha acontecido e em questão de meia hora eles já estavam lá. O advogado já foi logo dizendo que, como não encontraram nada comigo, eles não podiam me deixar detido. Então o delegado disse: estamos com uma ordem de busca para irmos à casa dele. Se depois que for feita a busca, se não encontrarmos nada, ele está solto. Escutar aquilo, Ana, foi como saber o dia da minha morte. Então, Diego foi com eles para minha casa. Você acredita que naquele dia não tinha ninguém em casa? Nem minha mãe, nem Diego, nem meu sobrinho, não tinha ninguém. Mas Vanessa, nossa vizinha, se lembra? Pois é, ela chegou lá na rua, perguntando o que estava acontecendo. Ana, eu tô contando do jeito que o Diego me contou. Então Diego disse a ela que eles estavam precisando entrar na casa, mas estava trancado. Então a Vanessa disse: ah, Sandra deixou a chave comigo, se por acaso seu irmão chegasse primeiro que eles. Então ela entregou a chave para o policial e logo foram entrando. O Diego me disse que eles não demoraram muito, pois quando eles viram que a porta do meu quarto estava trancada, eles já desconfiaram. Então eles quebraram a fechadura, viram que a minha gaveta da cômoda estava trancada e ali mesmo eles já encontraram as coisas. Então eles vieram embora. Meu advogado me contou tudo e eu fiquei ali por quase 20 dias esperando qual seria a sentença do juiz. Ana, se eu te falar que além do Diego, ninguém foi me ver? E eu ficava pensando, o Henrique teve companhia todos os dias em que ele ficou doente por 2 anos seguidos. E eu estou aqui por quase só 15 dias e não vejo ninguém. E não veio ninguém. Ana, do que me servia todos os meus colegas de farra, se na hora que eu mais precisei ninguém foi me socorrer? Então, 2 dias antes da data em que seria a sentença, o advogado veio falar comigo. E então ele me disse: fulano, eu analisei bem o seu caso e já tenho uma conclusão. No máximo que vai acontecer com você será que você terá que fazer serviço comunitário. E talvez pagar algumas cestas básicas, porque você tem profissão, tem endereço fixo e você é real primário. Então acho muito difícil você ficar detido.
Ana, aquilo me tranquilizou tanto, parecia um prêmio da Mega Sena. Então chegou o dia da sentença e o juiz já foi dizendo: fulano de tal já tem um veredito. Você tem profissão, tem endereço fixo, nunca teve problemas com a lei, nem multa de velocidade você tem. Ana já estava totalmente certo que sairia dali. Então ele continuou. Só que pelas investigações e pelos depoimentos que tivemos, descobrimos que você já faz uso destas substâncias por mais de 10 anos. E durante 10 anos você sabia que isso era errado. Você continuou no mesmo erro por 10 anos. E você poderia ter mudado de vida se você realmente quisesse. Então eu imagino que com a sua liberdade você voltará a cometer o mesmo erro. Então eu lhe condeno a 3 anos de prisão, em regime fechado. Ana, o mundo desabou sobre a minha cabeça. Eu fiquei sem chão. Aquilo não poderia estar acontecendo comigo. Meu Deus, o que será de mim? Ana, depois desse acontecido, eu tive que vender meu carro e a moto para continuar pagando o advogado. Mas ele mesmo me disse que não aceitaria mais dinheiro, pois ele disse que não seria possível fazer mais nada por mim. Meu irmão Diego, em uma de suas visitas, me contou que depois de 11 anos de empresa, exercendo o cargo de gerente, a firma o mandou embora. Ele me disse que Deus o havia abandonado. Aí eu me perguntava, que fé é essa que no primeiro obstáculo ele já fica abalada? Ana, não somos nada nesse mundo, não somos ninguém perante Deus. E o Henrique, como ele está? Então, Ana, a última visita de Diego, ele veio me deixar a par de tudo o que estava acontecendo. Ele disse, fulano, o Henrique está cada vez melhor. Fiquei sabendo que ele fez, não sei, acho que um trabalho para um corretor vender uma grande fazenda que valia milhões. Não sei o que aconteceu, que a fazenda foi vendida. Deu uma comissão muito boa. Tanto o corretor como o fazendeiro ficaram muito agradecidos. O fazendeiro comprou um dos melhores sítios da região e deu para ele. O corretor pagou toda a reforma da casa de vocês. E hoje ela é uma das melhores casas do bairro. A casa foi vendida e recomprada e passada para o nome do Henrique. Como a casa estava somente no nome da Sara, foi muito fácil concretizar a venda. A quantia foi dividida e todos recebemos a nossa parte. Inclusive a sua já está depositada. Ana, que angústia que eu senti, que aperto no coração. E então eu perguntei, então, Diego, eu não tenho onde morar mais? E o Diego engoliu seco e não disse nada. E o Diego continuou, fulano, todos que sempre estiveram com ele, eu não sei porquê, de alguma forma foram recompensados. Nossa irmã Cristina saiu do aluguel, Sara que largou tudo para cuidar dele, ela hoje tá com o carro próprio, tem moto, o afilhado dele, filho da Sara, agora tá em uma das melhores escolas da cidade. Nossa mãe tá vivendo como uma rainha e a última coisa que eu tô sabendo, parece que o Henrique e o Dr. Marcos estão juntos. Sempre desconfiamos que Henrique era gay, você se lembra? Mas parece que sempre tivemos razão. Parece que o Dr. Marcos e ele se dão muito bem. Eles estão bem felizes e parece que o Henrique irá morar lá na cidade dele. Mas isso eu não sei se é verdade. Ana, agora a conclusão. Hoje vejo que Deus não tem religião. Eu descobri que independente de sua religião, se você faz o bem, você terá como retorno só coisas boas. E se você faz o mal, só retornará coisas ruins para você. Hoje eu percebo todo o mal que eu fiz a mim, que fiz ao Henrique, e estou pagando por isso. Ana, eu ainda me encontro preso. Conheci o seu canal através de algumas visitas, então decidi contar tudo o que me aconteceu, para servir de alerta e de lição para qualquer pessoa que estiver indo pelo mesmo caminho que eu. E eu espero que em algum dia Henrique possa me perdoar. Ana, continue assim, do jeito que você é do bem. Eu não sei quando o meu colega enviará o meu relato, mas espero que chegue em boa hora. Obrigado e que Deus seja obrigado e que Deus seja quem ele for, que ele proteja você e sua família. Abraços, fulano. Pessoal. Se você faz o bem, você tem o bem como retorno. E se você faz o mal, coisas erradas, a gente colhe o que planta. E é o que ele disse aqui. E eu não... Parece que Deus não tem religião. Bem interessante esse caso, hein?
dá pra pensar. Até suei de contar aqui. Bom, espero que fique tudo bem. Que bom que ele caiu em si, né? E viu. Isso que é interessante, né? Essa redenção, você vê que você realmente não, né? Ter a consciência e assumir que você não estava certo, né? E não ir até as últimas consequências batendo o pé que você é sempre o certo, que você tá certo, que você só, sabe? Então, reconheceu e sabe que tá pagando pelos erros que ele mesmo trouxe a ele, mas um dia tudo pode mudar, pode voltar com essa consciência e não fazer mais e mudar de vida. Há tempo, né? Sempre há tempo. Eu vi não tem muito a ver, mas é que eu pensei assim, tem uma senhora que ela tem 100 anos ou 100 e não sei quantos anos e ela é recordista mundial em natação, em nado não sei das quantas. Ela aprendeu a nadar, ela começou a nadar aos 70 anos de idade. E eu aqui achando que já sou velha para aprender a nadar, porque eu não sei nadar. Falei, agora aprender a nadar agora, não sei o quê. Ou qualquer outra coisa, fala, vixe, vou entrar na faculdade agora, tipo, vou começar uma coisa agora, né? Já tô... Gente, e ela começou com 70 anos, é campeã mundial, tá aí nadando, diz que falou que pode ver os exames dela, tá tudo perfeito, tem 100 anos, mulher, tá lá nadando. É um tapa na cara, é um exemplo pra gente ver que nunca é tarde pra começar alguma coisa, pra começar de novo, né? Que legal, então, nesse caso, ele diz que ele foi seu próprio maledito, né? Que ele teve inveja, ele fez assim, né? Ele colheu o que ele plantou. Bom, pessoal, então esse é um quadro. Não serão todos tão longos quanto esse, nem eu sabia o quão longo seria esse relato, mas espero que tenha servido aí para alguma coisa, para alguém, para vocês. Mas assim, toda quarta-feira às 11 da manhã, então vai ter um maledite aqui, tá? E aí à noite, mais maledites ao vivo. Aí são vários relatos. É que geralmente é longo, né, nesse sentido. Mas a gente procura um pouco mais curto para poder contar mais à noite ao vivo. E a gente pega e conta alguns aqui gravado, né? Desse tipo ao vivo aqui. Quarta-feira às 11 da manhã. Digam aí o que estão achando, deem o feedback. Deixem os comentários aqui e tudo mais. Olha, minha mão fica cortada aqui. Pessoal, um beijo para vocês. Tenham um bom dia. Boa noite, boa tarde, manhã. E à noite a gente se vê com mais um Maledite Day, ok? Beijos para vocês e fui!